Por que que este canal TV Del Rey se diferencia de todos os outros canais de mídia no YouTube, tanto do centro, como da direita, como da esquerda? Porque aqui a gente trabalha com a verdade e a gente antecipa a verdade, né? Sobre o 8 de janeiro, no dia 6 de janeiro, a gente falou o que ia acontecer. E no dia 8 de janeiro, na parte da manhã, a gente não só falou o que ia acontecer, como mostrou os infiltrados que iam entrar no Planalto, né, nos prédios, e iam fazer a baderna. A gente mostrou eles concentrados ali, ó. Gente, vocês estão vendo esses vídeos? Essa turma aqui é a turma que vai lá, que vai quebrar, para depois culpar os patriotas, entendeu? E para dar subsídio para a mídia defender essa narrativa. Bem, falamos isso antes de acontecer. E o único canal que sustenta que o golpe do 8 de janeiro foi promovido pelo próprio governo é a TV Del Rey. Isso aí é ponto facultativo. O que você encontra nos outros canais, é que prevaricou, deixou acontecer, mas ninguém fala que organizou, né? E nós fomos um canal que acompanhamos não só a CPI, como a CPMI do 8 de janeiro. Também denunciamos aqui, né, a farsa da campanha municipal para a Prefeitura de São Paulo, e que tinha um candidato, né, que era o Pablo Marçal, que era o avatar dos tucanos paulistas. Isso, no começo, a gente, né, bateu muito nessa tecla e depois acabou configurando o que a gente falou. Bem, agora existe esse embate aí da anistia, né? E nós aqui da Comissão Cidadã de Inquérito, independente de qual seria o resultado político disso ou não, nós aqui não podemos abrir mão da verdade. Então a verdade é, os presos do 8 de janeiro, do 9 de janeiro, né, não são criminosos, não participaram do esquema, não estavam lá para isso. Eles foram induzidos e foram levados nessa boiada aí que o próprio governo organizou. Defendemos isso o tempo todo, porque nós anunciamos que isso ia acontecer antes de acontecer. Entendeu? Então, o fato de prenderem pessoas comuns, sem crimes, né, e mantê-las presas aí durante vários anos, mais de 1 ano, 2 anos, inclusive alguns perdendo a vida no presídio, isso é tortura. É tortura, gente. Não vem com esse papo, não. Estão mandando presos inocentes, sem culpa. Então é tortura. Você está preso, agora você confessa que você fez esse crime. Senão você não solta, não te solta. É tortura. Tá certo? Então, sim, nós estamos sendo vítimas, né, de um regime não só, né, de censura, mas também de tortura, de pessoas comuns, né? Não muito diferente do que aconteceu na Alemanha, na época do regime nazista, porque as pessoas que estavam sendo levadas lá para aqueles campos de concentrações eram pessoas comuns, mulheres, crianças, idosos, entendeu? Eram pessoas comuns que estavam levando, você não faz parte deste mundo, vamos acabar com vocês. Vocês não têm direito a nada. Então não é diferente. Porque as pessoas que foram presas no 8 de janeiro são pessoas comuns, que não têm envolvimento com crime, entendeu? E foram postos sob tortura. Bem, estamos aqui para defender a sociedade, e nesse caso, defender essas pessoas comuns, pessoas simples, como a Débora, como o Clesão, como tantos outros, não é? Bem, agora tem essa polêmica da anistia, que está sendo discutido aí, né? A anistia para os presos políticos, porque pelo menos reduzir pena. Que reduzir pena? Não tem pena para esses presos políticos. Eles têm que ser indenizados. Nós defendemos isso porque é a lógica e é o certo. Tá certo? Então, tem um movimento grande para a anistia desses presos políticos. Muitos acham que nós devemos ceder, né, a essa causa da anistia, porque ela vai diminuir
o tempo de sofrimento dessas pessoas que estão sob tortura do Estado. Tá certo? Porque são inocentes. Então, tem um crime em andamento, tem um crime permanente acontecendo, que são manter essas pessoas presas. E cada dia que passa, né, agrava o crime, e aí, quem que está praticando esse crime? O Estado, né? O Estado brasileiro, o governo, dando subsídio para isso. Ainda que tem pessoas no Congresso defendendo, são pessoas inocentes, e manter uma pessoa inocente presa, se ela tem culpa, então ela sabe que tem culpa, ela está pagando, mas se ela não tem culpa, é uma tortura para ela ficar presa. Realmente é uma tortura. Então são regimes de tortura que nós estamos vivendo. E, diferentemente do que aconteceu nos regimes militares, né, as pessoas que estavam sendo presas eram as pessoas que estavam reagindo de forma armada, né, contra o governo da época, né, o regime estabelecido na época. Então, era um confronto armado de duas pessoas, né, de duas linhas de segmentos que estavam ali, um querendo matar o outro. Mas as pessoas que foram levadas a Brasília, nesse comboio aí, né, que foram vítimas disso, eles estavam só querendo uma resposta, só querendo explicação pelo que aconteceu no dia 30 de outubro. Porque o que aconteceu no dia 30 de outubro de 2022 é que bateram a mão na carteira dos brasileiros. Aqueles que votaram no Bolsonaro, né, sentiram que, bateram a mão na nossa carteira. E aí eles foram lá reclamar, falaram, que negócio é esse? Devolve a minha carteira. Porque quando você frauda um processo eleitoral, você está batendo a mão na carteira do brasileiro, do cidadão brasileiro. Porque é com o imposto que ele paga, entendeu? Sai da carteira dele o imposto que ele paga para manter o Estado. E quem quer governar o país vai controlar o Estado. Então, se a pessoa tira na eleição dele, né, bateu a carteira. Então, no dia 30 de outubro, tivemos batedores de carteira. E a sociedade foi reclamar o seu dinheiro. Então, foi de uma forma democrática, legítima, pacífica, né? E receberam essa dose de pena, que é um arbítrio, não é? Então, aqueles que quebraram, não participaram, né, que saíram antes, tudo bem. Por quê? Porque estavam defendendo os batedores de carteira. Estavam lá para criar o climão, para trazer essas pessoas para serem presas. E não tem crimes para essas pessoas. Então, quando a gente defende, né, se defende uma anistia para essas pessoas, é de uma certa forma, né, no fundo, ainda que politicamente, ainda que vai ter ganhos políticos lá no futuro, né, é uma forma quase de trair, né, os princípios dessas pessoas. Talvez porque seja a única saída que as pessoas encontram. Talvez não. Talvez a saída seja dizer a verdade, né, e que os líderes que essas pessoas, né, colocaram lá para representá-los, falem a verdade, né? Escancare para a sociedade, escancare da tribuna da Câmara. Foi o governo que armou isso aí. Essas pessoas são inocentes, são vítimas, né? Não é falar que prevaricou ou deixou acontecer. Isso não existe, não é? Nós mostramos aí que nos vídeos anteriores, né, uma prova material que é isso que aconteceu. Enfim. Mas aí você tem, voltando àquela questão da campanha lá da Prefeitura de São Paulo, né, em que se lançaram um candidato avatar dos tucanos para se passar de direita, né, que foi o esqueci o nome dele de novo lá, Pablo Marçal, né? E a gente aqui querendo desmanchar essa história, né? E tentamos desmanchar, e com certeza nós fizemos um estrago grande.
elegeu o Nunes. Ah, mas o Nunes tem o apoio do Kassab, né? Tem o apoio do governador Tarcísio, né? Sim, foi um ganho, né? Mas não foi um prejuízo tão grande igual se o Pablo Marçal tivesse ganho. Porque aí, você está entendendo? É aquele falso amante. Ó, eu vou dormir com você porque eu te amo, mas não, eu estou de olho no seu patrimônio, aquela coisa toda. Então, a história da anistia tem muito disso. E vamos ver o que o Kassab. Você fala, o Kassab está sendo perseguido por Alexandre de Moraes. Balela. Entendeu? O Kassab, ele está percebendo, né, que o barco fundou. E ele está aí, né, com 3 ministérios. Né? Quando ele era prefeito lá de São Paulo, quem era secretário dele era o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é cria do Kassab. Então, isso aí, meu amigo, o que eles fizeram em São Paulo, na eleição, estão fazendo agora. Entendeu? Com essa questão da anistia. Então, sim, tem um acordão aí por trás. Só o fato da PGR já arquivar o processo da vacina já é um caminho, entendeu? Para o acordão. Ó, então, vamos começar a limpar a frente. Ó, eu limpo aqui, você limpa aí. Eu limpo aqui, você limpa aí. Entendeu? Então, aos poucos vai tirando as travas que comprometeram, né, que tentaram colocar para cima do Bolsonaro. Mas vão tirar porque ou tira por bem ou tiram por mal, porque vai cair mesmo, não tem? Isso aí não dura, isso aí não vai para frente. Entendeu? Porque o mundo mudou lá fora. Então, é nadar contra a correnteza, né? E a turma sabe disso, o Kassab sabe disso. O Lula sabe disso. O Alexandre de Moraes sabe disso. Flávio Dino sabe disso. Né? E é como se estivesse num barco, né, e tivesse uma cachoeira ali, né, uma queda, e o barco tivesse essa correnteza indo para a cachoeira. Então, antes que o barco caia na cachoeira, entendeu? E leva essa turma toda, eles já estão buscando uma âncora aí, numa margem para poder arrastar o barco para essa margem, para não cair na cachoeira. Tá certo? Vamos ver aqui como é que está a movimentação do PSD, que é o partido mais próximo do Lula. É o Kassab que fez aquela reunião com o ministro do TSE na época, 2021, né? Antes do Alexandre de Moraes entrar, que na época do fim da pandemia, os caras foram até de máscara lá reunir com o ministro do STF, que era o Barroso na época, né? Ele levou lá com ele os presidentes de partido lá para convencer o Barroso a não colocar, né, o voto impresso na época, né? Porque ia derrubar muita coisa lá no Nordeste, né? Ia atrapalhar o esquema que ele sabe como é que funciona. Vamos ver então o que está rolando aí. Vamos entrar com essa notícia. Dessa segunda-feira com o assunto que movimenta o cenário político no país e que agora vai ganhando aderência de outros partidos, inclusive do governador do Paraná, do partido PSD. O partido anunciou justamente nesse fim de semana apoio à tramitação em urgência do projeto da anistia para os envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. No sábado, o vice-líder do partido na Câmara Federal, que é o deputado Reinaldo Stefanes Júnior, do PSD do Paraná, assinou um requerimento do líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, para acelerar a tramitação desse texto. Em uma entrevista aqui à produção do nosso Jornal da Manhã, ele falou sobre o assunto. Vamos entender então como foi esse posicionamento do PSD a partir do representante, inclusive aqui do Paraná. E quando eu falo a respeito da anistia, eu falo em nome do Kassab e também do meu líder Antônio Brito e dos quase 50 deputados que o partido tem na Câmara dos Deputados. Somos 47 deputados federais, a grande maioria concorda com que o que está havendo é uma injustiça. Ninguém queria lhe dar um golpe e muito menos estavam armados ou fizeram associação para isto. Foram pessoas que foram se manifestar
e que, inclusive, houve a facilitação da invasão dos prédios porque a guarda presidencial foi recuada. Havia pessoas infiltradas, mas você pode até puni-los individualmente por vandalismo, mas não porque dá um golpe de Estado e mandar as pessoas... Bem, esse é o discurso nosso, né? É o discurso nosso. E por que o PSD não se manifestou antes? Por que sustentou isso durante muito tempo? Né? E agora está mudando o discurso. Mesma coisa do Pablo Marçal, que comprou o discurso da direita e foi fazer aquele discurso. Entendeu? Que eu sou contra o sistema, o consórcio de mídia, a mídia dava todo espaço para ele e ele atacando a mídia. Né? O cara querendo se passar pelo direito. Agora você tem essa mudança, né, de humor aí desses líderes, incluindo o Kassab, né, que tem no Senado o Pachequim, né, que segura a barra do PS, do STF aí, dos ministros, para continuar fazendo as arbitrariedades. É onde está, né, a tampa do ralo, né? E aí, aliás, numa prefeitura lá de Curitiba que tem um emprego lá garantido, já está trabalhando, o Silvio Ney Vasquez, que é um secretário lá, de um partido, de uma prefeitura cujo prefeito é do PSD. E o Silvio Ney Vasquez, a gente denunciou aqui, ainda em 2022, que aquelas blitz no Nordeste foi uma armação para favorecer o Lula. E aí tem uma explicação técnica aí, que é a questão das orquestras, dos mesários. Vocês só vão ver isso aí em outros vídeos, porque não é o caso de eu falar isso aqui agora. Quem é membro da CCI já sabe. Então, o PSD de Curitiba, aliás, a Lava Jato é de Curitiba, né, que eles falam República de Curitiba. Então, a tucanada antiga está lá, né, mandando em Curitiba. O Sérgio Moro, na verdade, de Curitiba. O Dallagnol parece que também veio lá do Paraná, né? Mas o Dallagnol é como dizer assim, é o corpo técnico que se rebelou, né? Então, vamos continuar assistindo esse áudio aqui da Jovem Pan. 15, 18, 20 anos de cadeia. O deputado Reinaldo Stefanes Júnior também explicou que com esse pedido de urgência aprovado agora, a expectativa é que o projeto da anistia seja colocado em votação ainda em abril. Então a bancada entendeu que isso é correto. Felizmente, eu como vice-líder tive a incumbência de assinar pelo partido o regime de urgência e eu espero realmente que o nosso presidente Hugo Mota paute para o mês de abril ainda esse assunto, que é importante para o Brasil, até para apaziguar tudo que o Brasil está passando. Agora, o líder do PL, o próprio deputado Sóstenes Cavalcante, anunciou o apoio do PSD também nas redes sociais. Essa publicação foi compartilhada também pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e comemorada pelo deputado Nicolas Ferreira, que é também do PL, numa publicação compartilhada pelo próprio Stefanes Júnior. Então, se tem muita gente que reclama aí da falta de posicionamento por parte dos partidos que são ligados mais ao centro, a gente vê aqui uma postura muito firme e clara do PSD, apoiando ali uma demanda e uma grande expectativa da direita brasileira. É uma bancada aí formada por quase 50 deputados declarando apoio à tramitação de urgência desse projeto. O que é a tramitação de urgência? É a dispensa ali de que precise necessariamente passar por algumas comissões específicas e o texto, ele é acelerado na análise do plenário. Então, ele chega mais rápido ao plenário, tem ali algumas amarras burocráticas que são deixadas de lado e a votação passa a ser algo mais realista, passa a ser algo mais possível de acontecer. Não existe mais aquela coisa de colocar na gaveta e esquecer quando um trâmite de urgência é aprovado. Carlos Kobach, qual que é a sua leitura sobre esse posicionamento do PSD, do partido de Ratinho Júnior, de um partido que quer buscar também mais projeção nas eleições de 2026, apoiando um tema como esse, que é de grande expectativa, de grande cobrança por parte dos eleitores mais à direita do Brasil? Olha, essa manifestação do PSD de assinar esse pedido de urgência
é fruto aí de uma articulação política feita pessoalmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que andou pelos corredores do Congresso Nacional atrás desses líderes justamente para convencê-los, claro, líderes de partidos de centro e de centro-direita, a aderir a esse movimento, a esse projeto de anistia aos presos, aí, em especial aos presos do 8 de janeiro. Bem, aí eu quero fazer uma lembrança, aí nós vamos entrar na questão do problema da psicologia reversa, né? Aí ele falou que o Bolsonaro é que está articulando tudo isso, aquela coisa toda, está jogando a conta no colo do Bolsonaro. Presta atenção, né? Quando fizeram a blitz no Nordeste, pegaram o Silvinei Vasquez, entendeu? Ele teve que colocar uma foto dele apoiando o Bolsonaro. O Silvinei Vasquez, para quem não sabe, é o diretor-geral, né, da Polícia Rodoviária Federal na época das eleições de 2022. E ele usou a Polícia Federal para fazer blitz ostensiva, principalmente no Nordeste, no interior do Nordeste, onde aconteceram, né, aquelas votações surpreendentes por Lula. Então isso tem uma ligação com essa votação surpreendente por Lula. Porque o pessoal foi para a rede social falar: a Polícia Rodoviária Federal está fazendo blitz no Nordeste, quer impedir o eleitor do Lula de votar, né? E aí é o Bolsonaro que está mandando fazer isso, porque lá é o eleitor do Lula, né? Que estão parando um ônibus com o eleitor do Lula, como se pegasse um ônibus lá, né, e só colocasse eleitor do Lula dentro do ônibus. Só entra aqui quem vai votar no Lula, né? Então, jogaram na conta do Bolsonaro essa questão da blitz no Nordeste. Nós denunciamos isso aqui em novembro para dezembro de 2022, a armação que foi feita lá, e justificamos, mostramos, derrubaram até um canal nosso por causa disso, né? O vídeo já estava com quase 400 mil visualizações, e depois o Silvinei Vasquez acabou, né, enquadrado, e acabou sendo preso, né? Mas no período que ele estava sendo enquadrado, denunciado e processado, quem estava protegendo o Silvinei Vasquez era essa turma do Centrão. Era o Alexandre de Moraes, porque ele mesmo, depois de preso, falou que o Alexandre de Moraes é que mandou ele fazer essas blitz no Nordeste. Então, agora nós temos essa turma do Kassab, né, jogando crédito para o Bolsonaro, né, dessa articulação para aprovar um projeto de lei de anistia aos presos políticos do 8 de janeiro. E aí nós chegamos naquela questão. Anistiar por quê? Que crime que eles fizeram? Nenhum. A manifestação é pacífica. Deles sempre foram. Eles foram atraídos lá e depois foram presos. Alguns, né, foram empurrados para dentro do palácio, né, com aqueles helicópteros lá da Polícia Federal jogando bomba de efeito moral para fazer com que o pessoal saísse daquele gramado. Porque, bem, se a coisa está acontecendo dentro dos prédios, tinha que jogar em cima dos prédios ali, em cima né, não tinha que jogar. Não tinha que jogar bomba nenhuma, né? Não tinha que jogar bomba nenhuma. Porque ficar na Praça dos Três Poderes não é crime, né? Ficar naquele gramado ali não é crime. E ali não tem patrimônio para depredar. Então, aquelas bombas que estavam sendo jogadas ali, era para aquelas pessoas correrem. E aí a turma fala, fica lá dentro do Palácio do Planalto, que lá você vai se proteger. Aí chegava lá, achava tudo quebrado e gritava, não quebra, não quebra. E começaram a arrumar as coisas, gente. Os caras que foram presos, eram esses que chegaram lá e deram de cara com aquela destruição toda lá e começaram a tentar arrumar, varrer as coisas, entendeu? Tentaram prender os infiltrados que estavam lá, imobilizar os caras. Tinha uma menina que falava, isso aqui não foi a gente. Então uma coisa clara aí para todo mundo. Vão dar anistia para esse pessoal para quê? Anistia para quem está torturando esse pessoal. Isso é o que está no projeto, que está sendo levado para lá. Mas o Bolsonaro vai ganhar com isso, porque vai conseguir diminuir a dor desse pessoal que está preso. É uma vantagem, pode ser um ganho agora. O Bolsonaro está negociando com isso também, né? O fim dos processos contra ele, porque essa coisa da PGR cancelar, arquivar
né? O inquérito da vacina, né? Desmonta tudo que vem depois. Quer dizer, já deixa tudo limpo para ele. Então, não é a anistia para o Bolsonaro que está saindo depois, está saindo antes. Então, tem uma negociação aí, porque o advogado do Bolsonaro, na época, era um cara que defendia a prisão do Bolsonaro. Né? Que defendia que tinha um golpe. E era um cara ligado também a essa turma antiga aí né, da cúpula do esquemão. Mas aí ele está fazendo um jogo político. Fala assim, ó, o negócio é político. Tá certo? Ganha aqui, perde ali, ganha aqui, perde ali. Agora, será que o Bolsonaro vai conseguir, né, negociar de acordo com isso aí? Porque eu acho o Bolsonaro um pouco ingênuo. Entendeu? Pouco não, muito. Né? Um cara de boa intenção, um cara puro, né? Mas ingênuo. Assim como todos esses eleitores dele que foram arrastados para essa armadilha e estão aí pagando por uma coisa, né, que não tem culpa. E o Bolsonaro sente, porque sabe que essas pessoas estavam lá, né, para defender o legado dele. Então, são pessoas ligadas ao Bolsonaro. Estão pagando porque o pessoal quer pegar o Bolsonaro. Né? Então, usaram eles. E para o Bolsonaro isso é doloroso. Né? Saber que tem pessoas inocentes pagando. E aí, como ele não tem força política, né, e não conseguiu que os seus aliados, aqueles que ele construiu nesse espectro de direita, conseguisse falar a verdade, trazer a verdade, falar assim, olha, foi o governo que fez, está aprovado, e pai e tal. Né? Ficou aí jogando palavras ao vento. Né? Não foi golpe, não tem como dar golpe com a velhinha, mas isso não é defesa. Entendeu? A defesa é você falar o que aconteceu e apontar o culpado. Então, a esquerda aponta os inocentes como culpados, mas a direita não aponta, nunca apontou quem são os culpados. Ficava só defendendo que esses são inocentes. Esses que foram pegos são inocentes. Então, a defesa que a turma da direita usou durante esses 2 anos foi falha nesse sentido, de não apontar quem foram os autores do 8 de janeiro. Né? Aí ficaram julgando esse discurso ao vento. Porque falar, olha, não foi a gente, não tem como dar golpe com a velhinha, com a Bíblia, sem arma, só com estilingue, isso não é defesa. Né? É apontar, olha, foram vocês que fizeram. O esquema é todo esse. Mas não, deixaram acontecer. Aí ficou esse discurso fraco. Agora, né, estão negociando para ver se consegue soltar os presos. Estão sendo torturados. Cada dia que passa é um crime que está acontecendo, porque eles estão sendo torturados porque são inocentes. Tá certo? Então, quem que precisa livrar a cara hoje? Né? Se formos voltar à normalidade, a turma do governo, o pessoal que está aí ocupando o cargo, né, do Estado. Então, vamos terminar um pouquinho com a voz desse comentarista? Agora, Bolsonaro está ciente, né, não só ele como seus aliados, de que o cerco está se fechando no Supremo Tribunal Federal. Houve esse primeiro recebimento da denúncia, agora ele vai responder essa ação penal. E a tendência que todos comentam é que ele seja condenado ali por esse julgamento sui generis aí do Supremo Tribunal Federal. Aí você tem essa pressão para cima dele, entendeu? Então você desafoga aqui para os presos e desafoga ali para mim, tira esse inquérito da vacina aos pouquinhos, né? E aí já vai liberando a pauta para mim, né? Para mim ficar livre, né, dessa perseguição, mas tudo na pressão. A gente vai prender você. Então, aceita esse projeto de anistia que nós estamos colocando lá para limpar a nossa cara, porque nós estamos sob pressão. É a tortura para cima dele também. Né? É um bullying jurídico que está sendo feito para cima do Bolsonaro. Nós não temos evidências, não tem materialidade que você está no crime, mas a gente quer prender você. Então, é assim. Agora, como tem já, né, uma
propensão, um ambiente externo afora do Brasil, que deixa, né, esse pessoal que agiu durante esses 2 anos dessa forma desprotegido, né, tanto como economicamente como politicamente, né, porque o governo americano está arrumando a casa lá, né? Primeiro eles estão varrendo a sujeira deles lá, e a hora que a casa estiver limpa eles vão começar a varrer a sujeira, né, no entorno. Devagarinho as coisas estão vindo para cá, e aí a turma está sabendo disso, né? E aí eles estão querendo já limpar o meio de campo para eles também. E aí é o seguinte, vai, faz isso. E aí tem essa coisa do Centrão, que é aquela turma do estancar a sangria, na época, né? Vamos acabar com a Lava Jato para estancar a sangria. Então, o que está acontecendo agora também é uma segunda edição do vamos estancar a sangria. Vamos fazer essa anistia para todo mundo, né, para a gente ficar livre. Para a gente depois não ser acusado. Ah, não, mas já o Brasil, né, a democracia brasileira, o Congresso brasileiro, já perdoou o Alexandre de Moraes, já perdoou o Flávio Dino, já perdoou o Lula, já perdoou essa turma toda que fez essa arbitrariedade contra esses presos políticos, já perdoou quem fez a gambiarra nas eleições de 2030, né, do dia 30 de outubro de 2022. O Congresso perdoou, deu anistia. Então, é como se tivesse assim, olha, me ajuda que eu te ajudo. Então, por falta de capacidade, né, de musculatura da oposição, de se impor, né, está como dizer assim, sendo violentada dentro desse aspecto. E os presos políticos que estão aí sendo anistiados, né, no fundo, eles falavam assim, eles iam falar assim, caraca, mais 2 meses, 3 meses, a gente tinha virado esse jogo. Aí vocês pegam, entregam o ouro para o bandido, né, e deixam eles na boa. Vamos ver o resto do comentário deles e a gente termina essa explicação. A gente vem batendo aqui na tecla que vem acelerando demais a marcha desse processo, diferente de todos os outros que andam ali no Supremo Tribunal Federal. Então, os bolsonaristas, e aí em especial, claro, Jair Bolsonaro, veem esse projeto da anistia como uma forma de pressionar o Supremo Tribunal Federal a abrir uma discussão no seguinte momento: olha, a gente precisa discutir essas penas. Não é possível que uma pessoa, vamos pegar o exemplo aqui que está agora mais em voga na imprensa, que é esse caso da Débora, a cabeleireira, que pichou ali na estátua do Supremo Tribunal Federal um batom com a frase "perdeu o mané", ela está aí com a sugestão de pena de 14 anos. Então, o Congresso quer justamente que o Supremo sente e dialogue com os próprios deputados federais para tentar achar uma solução para que pessoas que participaram desse 8 de janeiro, que sim, têm que ser punidas, mas não a 14, 20 anos de prisão. A gente está vendo... Bem, aí o discurso desse cara é totalmente articulado, entendeu? Porque a Jovem Pan já está recebendo, já, entendeu? A turma que era bom de briga da Jovem Pan já saiu tudo, cada um montou no seu canal, tá. Mas a Jovem Pan quer sobreviver, né? Enfim, o que ele acabou de dizer, que o caso da Débora, né? Vamos julgar a Débora, aí tá, condenação para Débora, né? Porque foi o que deu mais evidência, por causa daquela armação do batom, né? E aí tenta intimidar a sociedade dando essa punição para Débora. Aí, pum, a sociedade fala, não tem crime aí. Tá, então vamos julgar o outro, o Clezão, traz a público a condenação dele. O que ele fez? Pum, não tem crime aí. Ah, então traz a público a condenação daquele. Cadê a materialidade do crime que ele participou lá? Onde é que ele depredou? Pum, não tem crime aí. Então, se for trazer a público esses inquéritos de cada um desses condenados do 8 de janeiro e do 9 de janeiro, que foram presos, não vai achar crime algum. E só vai aumentar a indignação. Por isso que fica empurrando com a barriga isso aí, ó. Fica em sigilo, vamos começar a julgar, e aí vai, pede vista e vai adiando, e aí pronto, acaba os 4 anos de governo. Entendeu? Porque se for fazer julgamento, cai. Se trazer a público, como é que vai julgar? Cadê a prova? Não tem. Cai. Entendeu?
Então, já que está começando, já que tem muito tempo, já vai chegar no período eleitoral, daqui a pouco nós estamos em campanha para presidente. Tem que resolver isso. E como é que vai resolver isso? Vamos condenar esse pessoal sem culpa, sem crime e tornar isso público? Vai ser uma lavada nas eleições. Vai ser um caos, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, para não contaminar o período eleitoral, vamos antecipar isso aí e acabar esse julgamento logo, porque vai sobrar para essa turma que está aí governando e para esses agentes de Estado. Porque eles querem costurar isso aí para poder chegar até lá, já ter, né, assunto sobre assunto para acabar isso aí e apagar na memória da população as arbitrariedades que estão sendo feitas e praticadas. Então, o que está sendo construído é uma anistia, mas não é para os presos políticos que não têm crime, que estão sob tortura, mas sim para esses agentes do Estado e de governo, entendeu? Que estão aí em vista de ter que pagar isso aí mais caro no futuro. E aí, vamos terminar com o discurso dele. Aí estupradores aí com 10, 12 anos e a menina que pichou a estátua com um batom está pegando 14 anos de prisão. Então, esse projeto da anistia é, sim, uma moeda de troca, além de ser uma última cartada aí dos apoiadores de Bolsonaro, que estão cada vez mais convencidos de que Bolsonaro será condenado no Supremo Tribunal Federal. Entendeu? A chantagem? E aí ele fala que é uma moeda de troca, que esse projeto é uma moeda de troca. Bolsonaro, a gente vai te prender. Não deixa a gente julgar esse povo não, que a gente vai te prender. Que se for começar a julgar, cai tudo, porque cai a justiça, cai tudo. Não tem crime para essas pessoas. Então não pode começar o julgamento público, entendeu? Essa inquisição, né? E aí vai ser um estrago. Então, vai prender Bolsonaro, vai prender Bolsonaro. Não vai prender Bolsonaro. Isso aí é chantagem. Para quê? Para o Kassab entrar com a turminha dele, entendeu? Vamos anistiar a turma que está fazendo a merda, que não é os presos políticos. Você está entendendo? E depois, se acabar tendo que soltar o Bolsonaro, e aí o Bolsonaro vai participar da eleição, com certeza vai, entendeu? Essa turma aí vai virar tudo João Dória 2.0, entendeu? Vai todo vestir camisa do Bolsonaro para pegar uma vaguinha, porque aí o povo todo está nessa onda, a grande maioria da população vai com o Bolsonaro, e aí já cola no Bolsonaro para pegar carona. Mas aí a gente sabe que é a turma, né, os donos do fazendão que estão aí, querendo pegar carona, né, nesse capital político do Bolsonaro, né? E aí, vamos continuar assistindo aqui, depois a gente entra. Então, essa articulação política dos apoiadores de Bolsonaro deve se intensificar agora, essa semana, na Câmara dos Deputados, né? Nos bastidores ali, líderes do centro e do centrão consideram aí que já tem votos suficientes para aprovar essa urgência do projeto da anistia, e agora cabe ao presidente Hugo Motta pautar ou não esse projeto. O Hugo Motta estava na comitiva do Lula agora lá pela Ásia, voltou e vem enfrentado uma pressão aí, principalmente dos bolsonaristas e aliados do ex-presidente, para que paute esse projeto, né? Já há uma ofensiva em cima do Hugo Motta para ele pautar. Agora, se comenta nos bastidores aí, os apoiadores de Bolsonaro teriam algo aí em torno de 300 deputados, né? E aí eles precisariam de 257, então já teria esse número suficiente. A oposição fala em 200, né? E aí eu fui consultar ontem aí o mapa da anistia, mostra que são 214 favoráveis, então já está um número muito próximo. Por isso, essa adesão do PSD, aí anunciada pelo deputado federal, o Reynold Stephanie Jr., que é o vice-líder na Câmara, é muito importante para a estratégia dos bolsonaristas, embora ele mesmo ali reconheça que nem todo partido está favorável. Há alguns deputados neutros ali sobre esse projeto da anistia. Agora, essa adesão do PSD é muito importante porque
você agrega muito mais deputados. O PSD é um partido grande na Câmara e você traz mais deputados em torno desse projeto. Nós só temos que ver uma orientação do Gilberto Kassab, né, que talvez enquadre todos eles do PSD para que votem a favor da anistia. O governador Ratinho Júnior aqui do PSD já se declarou favorável, né? Agora, ao mesmo tempo que o PL, bolsonarista, o próprio ex-presidente comemoram essa adesão do PSD, porque traz sim mais votos a esse projeto, você tem uma preocupação em relação aos republicanos, que foi um partido aliado de Jair Bolsonaro em 2018. Há já uma movimentação aí de que o republicano recue dessa proposta aí de acelerar, né, de você colocar no trâmite de urgência esse projeto da anistia. Então, esse projeto agora na Câmara da Anistia é uma cartada final de Jair Bolsonaro para tentar atenuar a pena tanto dele quanto dos presos do 8 de janeiro. E aí você tem essa coisa do republicano, né, que é o partido do Tarcísio de Freitas, né, que é aliado aí de primeira mão do Bolsonaro, né, maior governador do Brasil, governador do estado locomotiva. Será que o republicano está dosando, né, esse risco de aprovar esse projeto como está colocado, que na verdade é um projeto que vai anistiar os opressores, os transgressores, os torturadores, os inconstitucionalistas que fizeram, né, e aprontaram de 2022 para cá? Ou se é só mesmo para dar anistia para quem não tem crime? Porque já é um absurdo, já é uma violência ter que dar anistia para quem não tem crime. Porque eles estão sob tortura, né? Se eles estão sob a tutela do Estado repressivo, então eles estão sob tortura. E nós vamos anistiá-los? Eu vou anistiar quem está torturando. Você não é por aí? Se não tem crime, é tortura. Então, se eu vou dar anistia para quem está preso, eu vou estar dando anistia, talvez, para quem está prendendo. Não seria isso? E aí, agora, eu vou terminar, e eu sempre vou repetir isso aqui. O pessoal fala, mas aí você está colocando a Gleice Hoffmann aí direto no seu vídeo. É porque ela deu com a língua nos dentes. É porque ela está entregando o Centrão. Entendeu? E aí, ela falou isso num canal do UOL, né, para um pessoal do UOL. Então, talvez ela tenha falado assim, vou falar para vocês ficarem tranquilos, porque essa anistia vai dar... Porque a turma a esquerda, esses canais de esquerda aí, tá todo mundo tremendo, entendeu? Porque é aquilo que eu falei, a cachoeira está chegando e o barco está indo. E aí, não vai ninguém segurar esse barco, não? Vai deixar ele naufragar? Ele vai cair nessa cachoeira, né? Nesse abismo, porque a correnteza está indo para lá. Aí, talvez, nessa coisa de acalmar esses canais de esquerda, essa turma aí, falou, não, o que está nesse projeto é isso, vai aliviar para nós. Vamos ver o que diz o projeto. E aí eu vou voltar com a ministra aqui, né? De Relações Institucionais. Vamos trazer ela aqui para falar sobre isso. Porque o projeto de anistia que está no Congresso Nacional, que está na Câmara dos Deputados, é um projeto que ele anistia atos a partir de outubro, logo após as eleições, até a sanção da lei. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele pega também as ações eleitorais, ele pega as ações de outras pessoas que não só as da Praça de 8 de Janeiro. Entendeu? Ele pega outras pessoas que não só as da Praça do 8 de Janeiro. Então, quem são essas pessoas que não são a da Praça do 8 de Janeiro? Que não são a turma que estava lá no QG, né? Que foram presos no dia 8 e dia 9, injustamente, que estão sob tortura do Estado, né? Porque sem crime, vamos ver quem são essas pessoas. Quem vai ser beneficiado com essa anistia?
Isso está escrito aqui, olha, ele vai de qualquer lugar do território, atos praticados em qualquer lugar do território nacional, do dia 30 de outubro de 22 ao dia de entrada em vigor desta lei. A anistia de que trata o caput compreende crimes políticos ou com estes conexos eleitorais. Viu? Até a turma dos pianistas estão incluídos nessa anistia. Entendeu? Seriam o quê? Os batedores de carteira, né, dos impostos dos brasileiros? Seria isso? Então está incluindo essa turma toda, né? Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza, relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. Crimes de qualquer natureza. E aí, por motivação política ou característica envolvida política. Então, vai liberar para todo mundo. Entendeu? Como dizer assim, o bote que está sendo julgado para a turma do governo, né, e de Estado que está aí, né, sabendo que o abismo está próximo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dela. É isso aí. Então, é complicado, né? A gente ficar aqui fazendo esse discurso, porque você só vai ver isso aqui na TV Del Rey. Porque aqui é a Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Então, talvez esse debate que esteja ali na base, né, do Bolsonaro, porque os republicanos têm uma participação de pessoas que são ligadas ao Bolsonaro, mas estão avaliando isso aí também. Né? Será que eles estão avaliando isso? Porque o Kassab já... Vamos lá salvar a turma nossa. Né? Vamos estancar a sangria. Né? É o mesmo movimento para acabar com a Lava Jato. Agora vamos acabar com essa... Né? Vamos limpar a barra dessa turma toda que fez essas arbitrariedades todas aí. Até para o Alexandre de Moraes não ser punido lá né, no governo americano lá. Vai limpar até a barra do Alexandre de Moraes. Então, enquanto o filho do Bolsonaro está lá articulando para, olha, que denunciar o Alexandre de Moraes, aqui eles estão articulando de forma, né, subentendida nos bastidores e de forma enviesada para envolver a direita no processo, né, para limpar a barra do Alexandre de Moraes. Para dizer, não, ele cometeu crime sim, mas já foi anistiado. Então, está tudo zerado aqui no Brasil. Pode liberar as coisas para ele aí, para a turma toda aí, né? Pro Gonê, né? Porque o Gonê já até arquivou, né, o crime lá da vacina. Então a turma já está limpando a barra deles mesmo, entendeu? E aí fica esse comentário aqui. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia. Primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Hoje é 1º de abril. Pode ser que tudo que eu falei aqui seja mentira, né? Porque 1º de abril... Mas, enfim, fica aqui a chave Pix, jpnoticias@gmail.com, e a gente espera contar com a sua colaboração, porque esse trabalho aqui não é fácil. Você há de convir comigo que a gente tem que ter um jogo de cintura danado para trazer esse diagnóstico, que só vai ver aqui, porque aqui a gente não tem, né, paixão política, a gente fala aqui, né, de forma racional, para você entender. Então, muitas pessoas que estão entendendo de política, estão aprendendo a conhecer, né, um conhecimento profundo da política, é aqui na TV Del Rey. Por isso que tem muita gente se inscrevendo, né, muita gente participando e achando de bom grado fazer parte desse projeto, que é a CCI, a Comissão Cidadã de Inquérito. É minha, é sua, é do Brasil, é do povo brasileiro. Um abraço. Fique com Deus.